Bem-vindos novamente, meu nome é Juliano de Lomo Neto, sou engenheiro eletricista, sou especialista nessa parte de projeto de baixa, média e alta tensão e também engenharia civil, trabalho com projetos arquitetônicos, engenharia sanitária, design de interiores e renderizações arquitetônicas. Bom, como vocês podem ver neste momento, eu estou fazendo aqui a apresentação de gerenciamento de risco para a SPDA. Então, em um vídeo anterior eu mostrei para vocês como é que a gente fazia essa análise de risco com base em Excel. Neste vídeo eu vou apresentar um memorial descritivo, né? A gente tem um projeto, nós temos análise de risco dentro do Excel e a gente tem também nosso memorial descritivo, considerando que o nosso projeto, todo o detalhamento e o desenho a gente faz dentro do Revit, que é o programa BIM que nós utilizamos hoje em dia para melhor quantitativo. Então, nós temos aqui a sua logo, que é a minha logo, nós temos a logo do cliente, a marca do cliente, o memorial descritivo de risco, SPDA, e a gente pode colocar até aqui o valor em KVA, muito importante que a gente sempre revise aqui, por mais que a gente já tenha aqui tudo pré-configurado, sempre escapa alguma coisa, beleza? E depois aqui nós temos aqui o número do documento, que a gente precisa colocar de acordo com o número de revisões. Então, se a gente tem 2 revisões, o número do documento será 002, o número de revisão será 002, portanto, a data que nós estamos desenvolvendo esse documento hoje. A página diz respeito aqui de 1 a 11, isso aqui também vai de acordo com a página que nós colocamos aqui. Então, nós estamos aqui dentro do Word, nós temos a página de 1 a 11, portanto, nós colocamos aqui também 1 a 11. Então, o título, como vocês podem ver aqui, nós temos como título o Memorial Descritivo de Avaliação de Risco e Projeto de Descargas Atmosféricas SPDA, de acordo com a norma ABNT da NBR 5419 do dia 2 de 2015. Então, o objetivo aqui é apresentar os dados de projeto de análise de risco SPDA, edificação para complementar os dados apresentados em projetos e verificar a necessidade de um sistema de fato de SPDA. Com base nisso, nós temos aqui os dados do cliente, o local, o município, o SNPJ, a tensão de funcionamento de 13.8 a 0.38 kV, ou seja, nós temos aí uma tensão de 13.8 de 13.800 volts, a uma tensão também de baixa tensão, tensão secundária, de 380 volts ou 0.38 kV. Colocamos a data de hoje do desenvolvimento do nosso sumário. E aqui a gente coloca que a gente não precisa mexer mais nessas opções, que a gente já tinha configurado lá em cima, portanto, em todas as nossas páginas aqui, como se trata de um menu superior, ele atualiza automaticamente. Como o nosso sumário número 2, nós temos a referência técnica, documentação de referência, as características de medição e diferenciação da resistividade do solo, a característica do local e metodologia de estudo, né? Então, com base no sumário, com base nessas informações que nós temos aqui embaixo, que eu vou mostrar agora para vocês, identificação da edificação da estrutura. Então, a gente lê isso aqui tudo, certo? E configura todas as partes amarelas, são partes passivas de edição, então a gente precisa ler aqui para, com base nos nossos projetos de SPDA, a gente possa configurar tudo bonitinho, colocar as informações corretas. Portanto, nós temos aqui a descrição da estrutura avaliada, também todas as partes amarelas, portanto, são passíveis de edição. Aqui é importante, por mais que esteja poucas partes amarelas, é importante que a gente leia, para que de vez em quando a gente não se passe, e aí pode ser que tenha alguma coisa errada. Então é muito importante ler tudo e configurar de acordo com a demanda do nosso projeto. Nós temos aqui o nome da empresa, o e-mail da empresa, o endereço da empresa, que a gente precisa colocar no nosso rodapé aqui dentro do nosso memorial descritivo. Indo então para a nossa página 4, nós temos aqui também os componentes de risco, que isso aqui a gente não mexe uma imagem por padrão mesmo. O que a gente precisa modificar são essas partes aqui, né, que estão em amarelo, e todo o nosso texto. Considerando isso, nós temos a determinação dos riscos, é importante a gente ler e configurar também. Foi utilizado as seguintes etapas para o cálculo de determinação de risco R1, e com base nesses cálculos aqui, que são imagens, a gente coloca colocar o fator de localização. Então, colocar o fator de localização seria o valor de 0.025, que é colocar o valor da descarga ao ano. Então, a gente coloca aqui esse valor, né? E a gente coloca aqui o valor em metros quadrados. Então, esse fator de localização aqui é de fato a nossa potência, que aqui a gente pode até... Eu posso até atualizar aqui, né? Colocar a potência em kVA. O que seria a potência em kVA dividido por 100, ou multiplicado, a potência em kVA, isso aqui então deve ser dividido por 100, não multiplicado por 100. Então, dividido pela área equivalente, colocar então, nós temos o número de descargas que atingem a nossa estrutura. Tá bom?
Então, na verdade, isso aqui estava correto mesmo, colocar o fator de localização. Então, esse fator de localização aqui a gente verifica por meio da nossa internet. Também a gente consegue verificar esse fator de localização dentro da nossa planilha, conforme eu já mostrei no vídeo anterior. Então, o símbolo de multiplicação será igual ao x, que é esse símbolo aqui de multiplicação que eu estou mostrando para vocês, que é multiplicado por 100. Para calcular o valor da área equivalente, foi utilizada a fórmula E igual a A mais 2 vezes H ao quadrado. Então, nós temos que A é igual a A mais 2x, colocar o valor em metros quadrados, que é o valor do metro quadrado da nossa edificação. Portanto, A é igual ao comprimento multiplicado por altura. H, então, é igual a altura. Símbolo de multiplicação é igual a x. Se R1 for maior que RT1, então o risco de perda de serviço ao público será nesse valor aqui, que é o número que é R1 é igual a ND multiplicado pelo P-serve multiplicado por L2. Isso aqui a gente não precisa mexer, beleza? Então a gente coloca os valores aqui sem no LD colocar o valor, né? Qual é o nosso ND aqui? É justamente o nosso valor de R1. Então o que é o R1 a gente verifica na nossa tabela em Excel que eu já mostrei no vídeo anterior. Coloca aqui, a gente acha o valor de ND. É justamente o nosso valor de R1, considerando P-serve 0,1 e L2 de 0,1. Esse P-serve aqui, o L2, vai de acordo com a nossa planilha em Excel. Então, nós temos aqui o símbolo de multiplicação igual a x. Se R2 for maior que RT, risco de perda de serviço público é igual a isso aqui. Então, a gente vai colocando ali. Você lembra daqueles valores que eu mostrei para vocês que estão em azul? Pois não, então nós colocamos esses valores aqui. Então, nós temos aqui que R3, o valor de R3, que é igual ao valor de ND, vai ser o valor aqui de ND, vai ser o mesmo valor que nós achamos de R3. E assim também para R2 e para R1. E assim também para R4. Beleza? Então, o valor do nosso P-serve nós vemos na nossa tabela que nós temos lá na nossa planilha em Excel. Tá bom? E aqui a gente coloca aquele print que eu tinha mostrado, um print da nossa tabela em Excel aqui, para mostrar se o SPDA é obrigatório ou não. E ele, depois de a gente ter colocado isso aqui tudo, ele fala se R é maior que RT, a instalação de SPDA é obrigatória, só que a gente não precisa editar. Então, nós temos aqui o sistema de computação SPDA, são informações padrões aqui que a gente precisa deixar. Ok, material de cobre estimado 12 mm de barramento principal de para-raio. Né? Material cobre estanho ou aço inox com resistência à corrosão. Diâmetro tipo de 12 mm de barramento principal do nosso para-raio. Então, aqui, esse 12 mm aqui de barramento que a gente deve considerar é o barramento do nosso SPDA. E a gente tem uma planilha específica mostrando como é que a gente faz esse dimensionamento aqui. Condutores de descidas. Nossos condutores de descida, a gente tem uma tabela própria de dimensionamento. Eu, na verdade, tenho uma tabela própria de dimensionamento que a gente deve considerar aqui. E a gente pode até utilizar de inteligência artificial, considerando se a gente tem 50 mm de condutor de cobre nu ou será nossa corrente de impulso. O ChatGPT vai dizer pra gente, tá bom? O sistema de aterramento, esses valores aqui não são possíveis de edição, a gente deixa aqui, certo? A gente não precisa mesmo mexer em nada aqui. Aqui o nível de proteção exigido, isso a gente consegue verificar conforme o nosso ChatGPT. Então, com base na potência que a gente está utilizando, né, do nosso SPDA, e com base no número de pavimentos, do tamanho da nossa edificação, a gente consegue determinar o nível de proteção. Isso a gente pode utilizar de inteligência artificial para poder colocar aqui essas informações. Número mínimo de descidas, a gente vê conforme a nossa planilha. Então, número mínimo de descidas conforme tabela 12, NBR 5419/3, recomenda-se uma descida a cada 20 metros de perímetro de base. Então, a gente já tem aqui quantas descidas normalmente a gente vai ter. Então, a gente tem um cálculo aqui, espaço de descidas é igual a resultado. Então, a gente pega esse valor do resultado e divide entre os espaços das descidas. Então, nós temos o número de descidas. Nós temos também que ter a potencialização juntamente com o anel que nós temos da nossa edificação de SPDA, fazendo a nossa potencialização através de barramento, de potencialização até mesmo entre hastes de aterramento. Então, nós temos aqui outras configurações que a gente não precisa mexer. Passa a corrente condutor de descida. Então, nós temos aqui, o que é que nós temos aqui, então, de acordo com o condutor de descida, para condutores de descida, aproximadamente 16K, que aqui é 226 multiplicado por raiz de 50, multiplicado por 7,007, que dá 1.592. Então, o valor aqui
Então a gente está dizendo aqui, para condutor de cobre nu, nós temos um K congruente a 226, portanto nós temos aqui esses valores, então 35 já atende, então corrente de descida de 35 milímetros também já atende, mas a gente considerou lá considerando então 50, a gente pode colocar aqui considerando 50 milímetros quadrados de descida, então a gente pode deixar essa informação aqui também, então é por isso que é muito importante de ler todo o nosso memorial, para que a gente coloque todas essas informações de maneira mais adequada possível. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!